Olá, professores, como estão vocês? Todo mundo bem? Sejam mais do que bem-vindos à nossa 10ª aula a respeito dos evangelhos, e nessa aula a gente vai estudar o evangelho de João, esse evangelho tão querido nosso. A gente utiliza ele muito para a evangelização, então é um evangelho muito precioso para nós, como todos eles são de fato, não é? Temos 4 evangelhos. Vocês devem lembrar que a gente estudou lá em Ezequiel a visão que Ezequiel teve de um homem de 4 rostos. E os 4 rostos, como a gente já estudou, eles são uma profecia a respeito dos 4 evangelhos, que são os 4 pontos de vistas diferentes a respeito de Jesus. De fato, são 4 rostos diferentes de Jesus, né? Quando a gente então tem 4 maneiras diferentes de abordá-lo, João é a 4ª delas, e a gente então vai falar sobre esse precioso evangelho, tá bom? Então bora lá estudar o evangelho de João e vamos aprender um pouco mais a respeito dele, tá bom? Como eu disse para vocês, então o nosso estudo, o 10º deles, e nós vamos ter 2 estudos a respeito de João. O primeiro desses 2, então, é um estudo a respeito da autoria, da data e dos destinatários de João, tá bom? Então esse é o caminho que a gente vai seguir nessa lição, e a gente vai ter como propósito, então, estudar essas questões introdutórias: autoria, data e destinatários. Agora, a gente vai usar como estratégia para essa lição 2 pontos. A gente vai estudar, no segundo ponto, realmente a questão da autoria, data e destinatários, mas no primeiro momento a gente vai abordar uma introdução para o Evangelho de João. E por que a gente precisa falar dessa introdução? É porque o Evangelho de João ele é um evangelho diferente. E isso vai exigir da gente um pouco de sabedoria, né? Para podermos então entender por que ele é diferente, ou em que sentido ele é diferente. Então a gente gasta um pouquinho de tempo para discutir essa diferença de João. Por que tem 3 evangelhos iguais e temos um evangelho diferente, que é o evangelho de João, ok? Então a nossa lição está dividida nessas 2 partes: a introdução e finalmente as questões introdutórias, ok? Vamos lá então. Vamos começar então pela introdução, tá bom? A nossa introdução ela discute o que o Evangelho de João tem de diferente. E o que ele tem? Eu anotei aqui 4 questões. Eu podia ter anotado uma, inclusive, que eu me lembrei depois e não coloquei aqui na lição, que é o ano em que João escreveu, né? Os evangelhos, como a gente já estudou, eles foram escritos, os 3 primeiros, os sinóticos, eles foram escritos entre os anos 60 e 70. E o Evangelho de João ele foi escrito 30 anos depois disso. Quer dizer, você teve um momento em que houve um interesse, né, por contar histórias a respeito de Jesus, mas João ele não quis escrever o seu livro naquele tempo, né, aquele boom de evangelhos assim. Ele preferiu esperar um pouco e ele só foi escrever 30 anos depois o seu próprio evangelho. Então essa talvez já fosse uma diferença, né, a própria data da escrita do evangelho. E certamente quando João escreve é um contexto bem diferente, é uma outra igreja, né? Uma outra igreja não, né? Outros problemas, um mundo talvez diferentes. A igreja já estava bem mais estabilizada, né, no ano 100 do que no ano 70. Então, mas João ele preferiu, né, ele, na maneira como ele agiu, ele preferiu então contar a história de Jesus bastante tempo depois dos outros evangelhos, tá bom? E aí nós temos uma introdução, então, o que o evangelho de João tem de diferente? Primeiro, 90% do texto de João é inédito e não foi extraído dos sinóticos. Isso é bem interessante e bem legal. A gente já estudou que os outros evangelhos, eles copiaram, Mateus e Lucas, copiaram textos de Marcos. Eles usaram Marcos como base, né, para o seu próprio texto, para a sua própria história. E João não. João ele não usou nenhum evangelho, embora ele tenha alguns textos que de fato são até copiados mesmo, ou que seguem o material dos sinóticos, mas uns 10% só de texto. 90% de João é inédito. Então isso é bem interessante, bem diferente, né? Bem legal. Outra questão também é que alguns acontecimentos da vida de Jesus estão em uma sequência diferente dos sinóticos.
E em João isso é bem forte mesmo, né? Algumas coisas que aconteceram no final da vida de Jesus, João coloca no começo, isso é bem interessante. Uma terceira questão também é que em João, Jesus passou a maior parte do tempo em Jerusalém, e nos evangelhos sinóticos ele passa a maior parte do tempo na Galileia. Quer dizer, nos evangelhos sinóticos Jesus fica na Galileia, é lá que ele fica a maior parte do tempo, ou em outros lugares, né, numa viagem, como é o caso de Lucas, tal, mais próximo à Galileia. João não, João concentra a vida de Jesus em Jerusalém e na Judéia de modo geral. Isso é bem curioso e bem interessante. A gente vai tentar entender ainda por quê, embora não seja tão fácil compreender isso, né? E finalmente o tempo de duração do ministério de Jesus é diferente do evangelho de João. E aqui nós temos um segredo bem bacana, né? Se a gente tivesse só os evangelhos sinóticos, e não tivéssemos João, a gente ia pensar que o ministério de Jesus durou 1 ano. Porque os evangelhos, eles contam que Jesus ele participou de apenas uma Páscoa. Foi a Páscoa em que ele morreu. Então é bem interessante essa questão, né? É João que nos diz que Jesus participou de 2 Páscoas. Aqui ele morreu e ainda uma outra. E uma terceira Páscoa, se João capítulo 8, que se refere a uma festa, se aquela festa for uma Páscoa, e a gente não sabe que festa foi, João não diz, ele fala apenas uma festa dos judeus. Então nós temos 3 Páscoas, o que daria então um ministério de Jesus por 3 anos e meio. Mas com certeza o ministério de Jesus então durou, e agora a gente sabe disso por causa de João, ele durou de 2 anos e meio a 3 anos e meio, tá? E é João, e é bacana, né? É João que nos dá essa indicação. Os outros evangelhos, eles não nos dão essa indicação. Pelos evangelhos a gente pensaria, os sinóticos, né? A gente pensaria que o ministério de Jesus teria durado apenas 1 ano, ok? Muito bem, vamos lá então. Essa é a introdução e a primeira parte do nosso estudo, ok? Depois a gente vai falar então sobre as questões de autoria, data e destinatários. Sobre a autoria, nós temos aí os diversos Joãos do Novo Testamento. É uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Quando a gente tem textos como uma parte assim da lição, eu acho bacana porque é só um exercício de procurar texto e ler, e para a gente pensar tal, né? Podia falar logo que é João, mas não, a gente aborda outros Joãos e mas qual é o João? E é bacana para a gente abrir a Bíblia, ler, e esse questionamento ajuda a gente a entender melhor quem é esse João, tá bom? Bom, o testemunho dos cristãos primitivos, o que os cristãos primitivos diziam a respeito da autoria do 4º evangelho. Então tá lá, nós temos vários cristãos, né? A maioria não, todos eles dizendo que foi João que escreveu. E finalmente a conveniência da autoria joanina, quer dizer, se foi João, então em que isso nos ajuda a entender bem o seu evangelho? E aí nós temos uma série de textos mostrando que, se a gente pensar que o autor do evangelho foi João, então isso combina com aquilo que o autor coloca no seu próprio evangelho. Realmente há muitas evidências de que pode mesmo ter sido este discípulo de Jesus, tá certo? Tudo isso para mostrar que o autor foi mesmo João, ok? Isso é interessante, gente, porque a gente tem que pra gente isso é muito simples. A gente fala de João, que o autor foi João, foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas, e pra gente isso é muito tranquilo. Eu quero que vocês entendam que é tranquilo para nós, mas muita gente não acha tão tranquilo assim. Há muitas pessoas que realmente duvidam da autoria desses evangelhos. Não acreditam que eles tenham sido escritos no ano em que foram escritos e colocam datas bem posteriores. Alguns acham até que eles não são autoritativos, não são canônicos. E é importante que a gente deixe muito claro e mostre provas convincentes de que eles são mesmo os autores, tá? Isso é importante mesmo, parece brincadeira, mas não. São argumentos realmente importantes para a sociedade em que nós vivemos, até mais do que para nós mesmos. Para a gente é mais um exercício de estudo bíblico, né? Do que propriamente uma tentativa de convencer a gente disso, porque eu creio que nós já estamos bem convencidos dessas questões, tá bom? Bem, vamos lá então. Estudando então a autoria, depois a gente vai estudar também a data, e nós não temos condições de saber a data de João, a não ser pela história de João. Ali eu conto na lição rapidamente, né, um resuminho da história de João, a história subsequente, né, ao que é contado nos evangelhos e no livro de Atos. E finalmente
E aí eu coloco lá a data, então, que os autores e cristãos, então, primitivos, então, nos apresentam, que é de 90 a 100 depois de Cristo. Ele foi escrito na cidade de Éfeso, tá bom? Então, é uma data que nós temos aqui como referência, e que é a melhor data entre as opções que a gente tem. E, finalmente, os destinatários. Também não tem como falar quem são os destinatários. João não dá muita indicação. Como ele escreveu de Éfeso, a gente podia até pensar que ele escreveu para gentio, e provavelmente foi isso mesmo. Mas é muito difícil saber se João está escrevendo para gentio ou para judeu. Como é difícil, eu imagino que a melhor coisa é então entender que ele escreveu tanto para gentios como para judeus. Eu não acho que nenhum autor do Evangelho, amando Jesus como nós amamos, ele escreveria somente para um grupo e alienaria. É lógico, tanto Mateus escreveu para judeu, mas se os gentios lerem o seu evangelho como nós que somos gentios lemos e aceitamos a Jesus, Mateus ficaria muito feliz com isso, né? E João, ele não dá nenhuma indicação de para quem ele escreveu, porque provavelmente ele escreveu para todos. É um livro para a igreja e para o mundo. João nos diz no capítulo 20, versículo, eu não lembro agora o versículo, né, 31, se eu não me engano, ele fala, aquilo que ele escreveu, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, mais do que os destinatários, João nos diz qual é o seu propósito aqui. E o propósito dele é que as pessoas creiam em Jesus. Então, João é um evangelho universal, que ele serve para qualquer pessoa que precise crer que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque crendo em Jesus, eles vão ter a vida no nome dele. Isso é bem bacana e eu creio que isso nos dá uma perspectiva de que João escreveu esse evangelho para todo mundo. Bem bacana, não é? Esse é o evangelho de João, os detalhes estão lá na lição e vocês vão poder então estudá-la, já devem ter estudado, creio eu, e vão transmitir para os seus alunos e vocês vão abençoar muito a eles através desta lição. Tá bom? Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma aula abençoada e abençoadora para vocês mesmos e para os alunos que Deus colocou na classe de vocês, para que vocês então fossem instrumentos de Deus para levar a palavra dele para essas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima lição a vocês.